Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Olá! Está começando mais uma edição do podcast Klabin Invest, o seu espaço para ficar por dentro de tudo o que acontece na Klabin e saber mais sobre investimentos e sustentabilidade. Você que nos acompanha já sabe que uma das coisas que mais ajudam quem investe na hora de tomar a decisão sobre em qual produto aplicar é o conhecimento. Isso é reconhecido pelos especialistas e também por quem tem alguma experiência investindo. Mas você já parou para pensar que existem outras alternativas além das ações das empresas sustentáveis que aliam rentabilidade a boas práticas ASG? Pois bem, ficou curioso para saber quais são essas alternativas? Nesse podcast nós vamos falar de uma delas, os fundos de investimento. Eu sou Yolanda Fordeloni e para conversar com a gente sobre fundos de investimento, hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é sócio e head de renda variável e derivativos da Monte Bravo Investimentos, Gaúcho e Colorado. Pelo menos é assim que ele se define no Twitter. É isso mesmo, Bruno Madruga? Olá, Yolanda, é isso mesmo. Sou sócio e head de renda variável aqui da Monte Bravo Investimentos, gaúcho natural de Santa Maria, colorado fanático e um aficionado pelo mercado financeiro. Obrigado pelo convite por estar participando aqui do Klabin Invest. Obrigada a você, porque tenho certeza que essa conversa vai ser bem interessante. Maravilha, a gente está à disposição para bater esse papo. Bruno, para começo de conversa, acho que vale a gente explicar o que são fundos de investimento. Então, traz aí a sua explanação sobre o tema. Vamos lá então, Yolanda. Os fundos de investimento são um tipo de produto financeiro tanto para quem está começando, né, quanto quem já é um grande investidor e está habituado ao mercado, né? Existem fundos simples para quem está querendo começar a fazer as aplicações, mais rentáveis, que a poupança, por exemplo, que é a grande clássica aqui dos investimentos brasileiros, né? Mas também fundos mais sofisticados. De maneira geral, todo fundo é um tipo de condomínio, né? Um conglomerado de pessoas, de investidores para fazer as suas alocações. Os recursos das pessoas são reunidos para serem aplicados um conjunto no mercado financeiro de capitais e os ganhos são divididos proporcionalmente entre os participantes. O investidor ele pode escolher alocar diretamente no mercado financeiro ou delegar a gestão dos seus recursos para um gestor. Sem contar que a pessoa que investe via fundos acaba lidando ali com o conhecimento do profissional que está selecionando, né, os ativos. Então, acaba que facilita um pouco essa tarefa de escolher, né, as aplicações da carteira. Eu acho que a grande sacada que o investidor tem que fazer é pesquisar efetivamente das casas onde os fundos estão alocados, né, e principalmente a visão dos gestores. Esse é o grande diferencial, porque você vai estar delegando o seu recurso financeiro para uma outra pessoa fazer a tomada de decisão. E aí, isso tudo, você primeiro de tudo vai ter que entender o seu perfil. O que você quer ao longo do tempo com esse tipo de investimento, né? E você tocou num ponto interessante que eu queria me aprofundar. Você comentou sobre diversificação. É possível que o investidor compre uma cota de um fundo aqui, outra cota ali. Quais são os tipos de fundos que a pessoa encontra no mercado? O mercado brasileiro ele tem diversos tipos de fundos. E a gente pode dizer que eles se dividem pelo tipo do ativo principal, ou seja, que majoritariamente o gestor vai fazer a alocação. Tá? Partimos desse início. Então, por exemplo, a gente tem fundos cambiais que investem acima de 80% dos recursos em ativos que sejam relacionados a moedas estrangeiras. Tem também, que nos últimos períodos ganharam grande participação no mercado, os fundos de ações. Principalmente porque a gente viu uma bela de uma queda da taxa de juros, né? O brasileiro culturalmente é um investidor de renda fixa. Nesses últimos períodos com a queda da taxa de juros, os fundos de ações ganharam uma grande proporção no mercado brasileiro. E esses fundos de ações precisam obrigatoriamente investir no mínimo 67% do seu patrimônio em ações negociadas na nossa Bolsa de Valores. Isso obviamente faz esse tipo de fundo de investimento uma opção mais arrojada, porque a gente está falando de renda variável, varia, vai oscilar, né? Mas com esse percentual restante, ele pode ser
distribuído em outras classes de ativos, né? A fim da exposição ao risco tender a ser menor do que a aplicação direta em ações. De uma parte mais conservadora, eu acabei de mencionar que a cultura do brasileiro é investir em renda fixa na sua essência, existem também os fundos de renda fixa. Mas ao invés do investidor pesquisar qual renda fixa ele vai fazer a sua alocação, ele pode delegar para o gestor do fundo de renda fixa fazer essa escolha dos ativos. E esses fundos de renda fixa, eles por obrigação devem aplicar pelo menos 80% dos recursos em ativos de renda fixa. Um dos mais conhecidos são também os fundos DIs, né, que eles fazem as aplicações basicamente nos títulos do governo federal. E ainda a gente tem, acho que mais conhecido do público brasileiro, os fundos de previdência, né, que por sua essência sempre se fala, né, de ter uma previdência privada, e para quem está nos escutando, a previdência privada são alocações em fundos, né? E a gente tem também muito negociado no mercado brasileiro fundos imobiliários, que o direcionamento são para, basicamente, em derivativos de imóveis, né? Pode ser imóveis de tijolo ou títulos de renda fixa vinculados a crédito imobiliário e assim subsequente, né? E por último, acho que aquele que dá mais liberdade por parte do gestor seriam os fundos multimercados, porque eles misturam aplicações de renda fixa, câmbio, ações, derivativos, sob o princípio de buscar melhores oportunidades de acordo com o momento, com o cenário do mercado e com a visão do gestor que vai fazer a tomada de decisão. Multimercados acabam sendo um mundo à parte, né? Porque quando você mergulha nos multimercados, pode ter de tudo lá dentro. Você diria que um ponto importante nisso tudo, então, é a pessoa entender o que tem dentro da carteira que ela está comprando no fundo? Acho que sim, é bastante importante, principalmente a classe majoritária de alocação. Agora, a gente, por regra, no mercado financeiro, tem como os gestores fazerem a divulgação com 3 meses de delay, que a gente fala no mercado, para efetivamente mostrarem as suas posições, né? Agora, eu acho que vale muito a pena o investidor verificar o histórico, né, o que a gente chama de track record no mercado, o histórico de rentabilidade ou histórico de alocação dos gestores, do fundo específico, para que ele fique confortável e cada vez mais entenda a cabeça da asset ou da gestora que está coordenando aquele fundo de investimento e propriamente do gestor, né? Por exemplo, momentos de crise, como que foi o desempenho daquele determinado fundo multimercado, momentos de euforia também, como que foi o desempenho, e isso eu acho que deixa o investidor mais confortável, inclusive de fazer aplicações periódicas. Isso também é uma grande relevância dos fundos de investimento. Não precisa você fazer uma única aplicação. Ao longo do tempo, você pode ir colocando mais dinheiro e tirando mais dinheiro de acordo com a sua visão de médio, longo prazo e cenário que está acontecendo no mercado, né? Com certeza. Nesse tipo de investimento, tem um trabalho importante do lado do gestor e eu acredito que é interessante você, de fato, conhecer esse trabalho para entender também outros pontos que hoje em dia estão muito em voga no mercado financeiro. Um desses pontos é o de critérios ESG, que é a sigla que representa práticas ambientais, sociais e de governança dentro das empresas. As práticas de responsabilidade socioambiental acabam entrando nesse tipo de produto também? Estou falando dos fundos de investimento? Entra sim, e o meu pensamento é que é uma situação ESG que veio para ficar, e que bom que veio para ficar. Isso é maravilhoso, né? Ainda mais agora no mercado financeiro. Nos últimos anos, a gente viu um movimento muito forte, tanto no mercado americano, que é o grande mercado financeiro, quanto propriamente falando da Europa. E chegou agora no Brasil, que bom que veio, que é essa questão de critérios, criando fundos com critérios sustentáveis na composição dos ativos que os gestores estão tomando por decisão de fazer a alocação, né? Tem 2 grandes razões para isso, além dos benefícios socioambientais. Primeiro, investir em ativos sustentáveis não apenas dá mais resultado ao longo do tempo, no longo prazo, como diminui os riscos das carteiras, do portfólio de alocação. Para a gente ter uma ideia, em 2020,
95% dos índices de sustentabilidade performaram melhor que os índices da Bolsa que não adotam esses critérios. Então, a gente está falando de retorno, segurança e não é moda, tá, Yolanda? Veio efetivamente para ficar e que bom que isso está acontecendo, essa visão. Sejam dos gestores, sejam dos próprios investidores para fazer a alocação do seu recurso naqueles fundos que realmente levam muito em consideração essas 3 letrinhas, né? ESG. Ou seja, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, né, dos investidores, da procura dos investidores por esse produto, tem um mercado aí se formando e que tende a não ser moda. A gente já conversou bastante de ESG aqui no Klabin Invest, tanto no podcast quanto nos vídeos. O que a gente percebe é que é um movimento do mercado financeiro, mas que traduz bastante o que está acontecendo no mundo real, né? As empresas e o próprio consumidor está buscando isso no seu dia a dia. Exatamente isso, né? Porque, na verdade, o investimento financeiro, ele é feito por pessoas. E a sociedade, ao passar do tempo, ela vai se adaptando. E agora a gente viu que a sociedade está se dando conta exatamente para essa questão socioambiental e isso está sendo muito relevante na tomada de decisão das alocações no mercado financeiro. Não tem dúvida que quem ainda não despertou para esse viés já está ficando para trás, tá, Yolanda? Muito bem. E nessa decisão de onde alocar os investimentos, como a pessoa faz para separar o joio do trigo? Ou seja, como ela faz para identificar fundos que sejam verdadeiramente sustentáveis? Eu acho que, primeiro, os investidores precisam procurar junto aos seus bancos ou corretora o que eles já oferecem. Mas a gente acredita que essas instituições financeiras e o mercado como um todo, eles já estão trabalhando bastante essa divulgação de produtos ESG. Inclusive, em alguns fundos, tem até o ESG no título do fundo, tá? A questão para quem investe não tem muito mistério. Ela vai ter que fazer um trabalho de casa, de ver de casa, de se informar sobre as características desses fundos. A gente tem fundos que só investem em empresas signatárias dos princípios de empoderamento de mulheres, da ONU, por exemplo, os que só selecionam companhias em dia com suas metas de sustentabilidade ou que integram índices de mercado que indicam boa performance do tema, como o próprio ISE, né, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial daqui da nossa bolsa, da AB3. E tem ainda fundos mais específicos, tá, Yolanda? Como os que selecionam ativos de empresas que usam recursos renováveis, energia limpa. Então, uma pesquisa nas corretoras ou mesmo na internet pode ser um belo ponto de partida interessante para quem quiser conhecer mais a variedade de fundos ESG que já estão ofertados no país, e isso tende a crescer cada vez mais. Nesse mergulho no mundo dos fundos de investimento, o material rico também seria a lâmina do fundo de investimento? Eu digo, esse documento oficial ali do fundo já traz um pouco dessa visão da onde que o gestor investe a carteira? Sem dúvida nenhuma. A lâmina, ela é inclusive um material que a gente chama de comercial, com as explicações muitas vezes básicas para o investidor verificar quais são as alocações do fundo, né? E tem um detalhe bastante importante também. Faz total sentido o investidor entrar em contato com a gestora. Existe esse contato também do cotista, do investidor, para quem está mais curioso, quer saber mais informações, ele pode entrar em contato direto com a gestora, fazer esse contato telefônico ou por e-mail e aí receber informações antes de tomar a decisão de comprar cotas dos fundos, né? Muito bem. Bruno, eu queria te perguntar também sobre o tamanho do mercado de fundos de investimentos sustentáveis aqui no país. Dado que você falou que tem um movimento grande tanto do lado de oferta quanto do lado do investidor, é um mercado que você sente que está crescendo? Como é que você enxerga isso? Sem dúvida nenhuma. Está crescendo e está crescendo numa velocidade muito rápida. A indústria de investimentos ESG no Brasil está começando a surgir agora, nesses últimos períodos, o que tem a ver também com a importância crescente da sustentabilidade como critério para os investimentos. A Ambima, né, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, ela mapeia os fundos de ações sustentáveis e de governança e mostra que a categoria que somava
incríveis 543 milhões de reais em junho de 2020, já ultrapassou mais de 1 bilhão de reais em janeiro de 2021. O segmento ainda representa muito pouco do nosso mercado, apenas aí 0,13% do patrimônio dos fundos de ações do país, ou seja, tem muito espaço ainda para crescer, Yolanda. Sim, a gente tem visto isso do nosso lado. E, como sempre, não poderia deixar de te perguntar, investir em fundos é seguro? Porque é uma dúvida bem comum quando você se depara aí com um investidor que está começando, né? Eu acho que essa palavra tem bastante relevância, a palavra segurança. Investir em fundo é como investir em qualquer outra classe de ativo. Ela vai envolver mais ou menos riscos dependendo da expectativa de retorno e do perfil do gestor propriamente dito, tá? Como existem fundos que aplicam os recursos dos investidores em quase todo tipo de mercado, o nível de risco varia muito forte dependendo da opção escolhida por parte do gestor. Mas os fundos têm uma vantagem quanto à segurança, né? Isso aqui é bastante relevante para o investidor que vai iniciar, que os fundos eles possuem um CNPJ próprio. Significa que os recursos depositados pelos investidores eles são mantidos em uma estrutura separada da corretora. Esse é o grande segredo dos fundos de investimento. Então, se por algum motivo qualquer a instituição financeira tiver algum problema, o dinheiro do fundo ele está protegido, porque ele é um CNPJ à parte. Então, isso sim deixa muito mais seguro a questão das alocações, tá? Ou seja, se tiver algum problema na instituição financeira, o que vai acontecer é uma migração de gestor, de administrador, mas o dinheiro ali está protegido, né? Exatamente. E aí a gente pode ver outras gestoras, outros bancos adquirindo esse portfólio e aí o investidor se sente muito mais seguro, né? E a possibilidade também de diversificar bastante aí as suas alocações. Não precisa ter um único fundo alocado ao seu patrimônio. Você pode diversificar um pouquinho do seu dinheiro em fundo de ações, fundo multimercado, fundo cambial e aí fazer a composição do seu portfólio de investimento. É uma bela de uma diversificação. Inclusive, a gente tem fundos abertos para fazer as alocações que também investem no mercado global, né? Não necessariamente você precisa mandar dinheiro lá para fora para ter essas alocações. E aí, como a gente falou, o mercado ESG nos Estados Unidos e na Europa é bastante desenvolvido, muito mais que no Brasil. É também uma alternativa e vale a pena o investidor pesquisar, estudar um pouquinho, fazer o seu dever de casa, porque aí ele vai, sem dúvida nenhuma, estar mais confortável na sua tomada de decisão para as alocações. Muito bem, mais conectado com o mundo, né? Com esse movimento que a gente vê no mundo. Perfeito. O investidor, quando vai investir em fundo, ele acaba se deparando com custos, né? Porque, no fim, é a remuneração da outra parte, né? De quem está ali por trás administrando e gerindo o fundo. Estou falando da taxa de administração, às vezes uma taxa de performance, como elas funcionam, e eu queria que você também explicasse se o custo acaba compensando o retorno, né? Porque, como você bem disse, tem todo um ganho de diversificação, de você poder contar com um trabalho da gestão profissional. Explica pra gente como funciona. Perfeito. Acho que as lâminas que a gente comentou antes dos fundos de investimento, elas trazem todos esses esclarecimentos, né? Naturalmente, quando o fundo, ele, entre aspas, tem um pouco mais de risco, demanda uma atuação maior do gestor. Então, naturalmente, essa taxa de administração ela vai ser um pouco maior, tá? Porque aí existe essa gestão mais ativa que a gente fala no mercado. Um fundo de renda fixa, por óbvio, que o gestor vai pegar o dinheiro do cotista, do investidor e vai comprar títulos de renda fixa, ela naturalmente vai ter uma taxa de administração menor, porque não vai exigir tanta habilidade do gestor nas alocações. Então, eu acho que o investidor tem que ter isso em mente. Fundos com mais risco e que demandam mais atuação do gestor, naturalmente vão ter uma taxa de administração mais elevada. Menos risco, mais conservador, uma taxa menor. E aí a gente vai ter as taxas de performance, tá? E aí a taxa de performance, ela vai ser um percentual do benchmark. O que é o benchmark? Por exemplo, fundos de renda fixa, normalmente o benchmark é o CDI, que é a taxa que a gente acompanha básica no mercado financeiro, né? Uma derivada da taxa Selic, né? E aí vai ser um percentual sobre tudo que o fundo de renda fixa render acima do CDI.
Fundos de ações, por exemplo, basicamente, esse benchmark é o Ibovespa, e aí tudo que render acima do Ibovespa tem um percentual que é a remuneração do gestor. Mas essas informações, elas obrigatoriamente estão claras nas cartas e nas lâminas dos fundos, e aí o investidor, ele obrigatoriamente vai ter que fazer o seu estudo, o seu dever de casa, né? É mais caro? É mais barato? Yolanda, eu acho que não tem o certo e o errado. Tem, por exemplo, o tempo do investidor em pesquisar e tomar a decisão. Se o investidor não tem tanto tempo de acompanhar o mercado, sem dúvida nenhuma, o fundo de investimento vai ser uma excelente alternativa para ele fazer as suas alocações. Agora, se o investidor tem mais tempo, gosta de estudar, aí ele pode ter a alternativa de fazer as suas alocações direto no mercado financeiro, sem a utilização dos gestores, dos fundos, e aí também minimizando esse custo, porque ele vai fazer a sua alocação direto no mercado. Como sempre, cabe o dever de casa, né? Do investidor se conhecer, entender o seu momento e se familiarizar com o mercado, seja investindo diretamente ou via fundos, né? Perfeito. E como o acesso à informação hoje em dia está muito fácil, isso é maravilhoso, né? Porque o acesso à informação está tão fácil que basta um pouquinho de tempo, uma vez por semana, de repente, uma vez por mês, fazer uma pesquisa, dar uma olhadinha. Por quê? Também fazer os seus investimentos financeiros, ele tem que ter, principalmente em fundos, um foco no longo prazo. Não é uma tomada de decisão hoje, por exemplo, que amanhã o investidor já vai mudar completamente, né? Até porque tem os prazos de cotização, os prazos de resgate. Então, todos esses detalhes aí, o investidor precisa fazer o seu dever de casa, prestar atenção nesses detalhes para, sim, não ter um desconforto no futuro com o seu investimento financeiro. Você acha que investir via fundos dá um pouco menos de palpitação no coração do investidor, de ver que ele sobe e desce na bolsa e não se sentir tão nervoso com essa oscilação diária do mercado? Yolanda, sabe que eu parto do princípio do depende. Porque hoje, tanto a informação dos fundos quanto da própria bolsa, ela está muitas vezes diretamente na palma da nossa mão. Está no celular, através dos aplicativos dos bancos, das corretoras, das próprias gestoras, né? Se o investidor ficar olhando o dia inteiro o seu celular, o seu aplicativo e acompanhando ali e pega um movimento mais brusco, por exemplo, da Bolsa de Valores ou até mesmo dos juros futuros que também fazem interferência nas alocações de renda fixa, vai dar palpitação, não tem dúvida nenhuma. Por isso, o seu dever de casa de entender, principalmente nos momentos de crise, qual foi o desempenho daquele fundo no momento da turbulência, digamos assim. E isso é dever de casa. Agora, confiar no seu gestor, basicamente, é como a gente deve confiar no médico e no mecânico, digamos assim, né? Então, eu acho que realmente tem que entender a cabeça do gestor, da gestora, de como que vai fazer as alocações para que nos momentos de turbulência ele também fique confortável. E, aliás, eu sempre falo aqui, Yolanda, muitos momentos de crise são iguais a oportunidades. Se ele confia muito no seu gestor e o fundo, a cota do fundo caiu muito por algum cenário de mercado, quem sabe não pode ser uma oportunidade de fazer uma maior alocação no momento de crise, porque a gente sabe que crises passam e o nosso histórico, principalmente de Brasil, está aí para nos comprovar isso, né? Bruno, eu queria agradecer a sua participação, foi muito rica a conversa, aprendi bastante sobre fundos de investimento, tenho certeza que quem acompanhou o Klabin Invest também aprendeu bastante com você. Eu que agradeço o convite, um prazer conversar com vocês e a gente fica sempre à disposição e parabéns pelo trabalho desenvolvido pelo Klabin Invest. É o que a gente sempre fala aqui no podcast e nos outros canais do Klabin Invest. A sustentabilidade não é uma questão só de meio ambiente ou do terceiro setor. Ela já está determinando o futuro dos negócios, impactando nas escolhas dos investidores. Os fundos de investimentos sustentáveis são um exemplo dessa tendência que une rentabilidade ao bem-estar das pessoas, a conversão dos recursos naturais e a proteção do planeta. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui no Spotify. Siga com mais Klabin Invest no canal da Klabin lá no YouTube. Até a próxima conversa. Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.